Ontem eu assisti a um evento do Pátria Solidária no Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, que eu resumiria no seguinte: eu vi aqueles que fazem e que são uma resposta àqueles que não querem deixar fazer. Certamente aí está embutido o Partido Socialista, que entrou com uma ação no Supremo e que resultou numa liminar do ministro Dias Toffoli, suspendendo um decreto que melhora a vida das pessoas portadoras de deficiência ou superdotadas, com ensino especial, com professores especiais, professores especializados, enfim, eu já falei sobre isso para vocês ontem, dessa medida cruel do Partido Socialista e do ministro Dias Toffoli, que agora vai para o plenário, felizmente. Mas eu ouvi lá relatos de coisas incríveis, né? A ministra Damares contando que usou 7 milhões de doações para alimentar pessoas que ficaram sem comida durante essa pandemia. O presidente da Caixa mostrando que a Caixa está com 2.200 funcionários, que são pessoas portadoras de deficiência, que tratam de modo diferente a clientela, porque passaram por dificuldades, por discriminação na vida. Tem contratos em braille lá na Caixa. Eu ouvi o presidente da Embratur falando do turismo interno, o quanto tem ajudado a pessoas com deficiência. Ouvi o depoimento do ministro da Ciência e Tecnologia falando dos centros que foram criados lá em Uberlândia para aproveitar as condições especiais, as vocações especiais de pessoas que ficam à margem da sociedade, mas que são superdotadas. Eu ontem falei com a mãe de um superdotado que não consegue ir para uma aula normal, porque ele está muito à frente. Então, eu assisti hoje no Palácio do Planalto a uma explicação, a uma demonstração daqueles que estão fazendo, né? E que são uma resposta para aqueles que não querem deixar fazer. Isso num dia de duas outras grandes notícias, né? O nosso PIB crescendo no terceiro trimestre 7,7%. Isso é recuperação. O FMI disse que a gente ia ter uma recessão de 8% a 9%. Vai ser metade disso, graças à recuperação do povo brasileiro. O mês de outubro já mostrou, né? Foi recorde de recriação de emprego, foi recorde de arrecadação federal. O ano está sendo recorde de balança comercial, superávit de 22% a mais em relação ao ano passado, em que não havia pandemia. É o povo brasileiro reagindo. É um povo maravilhoso. E a outra boa notícia, né, que a gente tem é a notícia da vacina. O ministro da Saúde, que é um especialista em logística, anunciou lá no Congresso, não foi para jornalista, foi para os nossos representantes, que janeiro e fevereiro começam a chegar 15 milhões de doses da AstraZeneca, a vacina Oxford, que eu digo a vocês, é vacina tradicional, a que nós sempre tomamos, e não aquela vacina que nós nunca tomamos na vida, que mexe com a engenharia genética, da Pfizer e da Moderna, né? Nem é a da China, que fica todo mundo com o pé atrás, né? Quem mandou o vírus é que está mandando a vacina agora, fica meio estranho, né? Além disso, o Brasil é participante de um condomínio, de um consórcio chamado COVAX, né, que garante a distribuição de vacinas na medida em que forem sendo licenciadas para os países que são integrantes desse consórcio. Claro que é preciso ser aprovado pela Anvisa, mas o Senado e a Câmara aprovaram rapidamente uma verba de 2 bilhões para a Fiocruz importar essas 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, e no segundo semestre virão mais 160 milhões de doses. A Fundação Fiocruz, lá o Instituto Manguinhos, é que vai produzir a vacina aqui no Brasil, com autorização da AstraZeneca e, né, claro, dependendo
dar autorização de que ela cumpra todos os requisitos da Anvisa, porque, afinal, a Anvisa tem que cuidar da nossa saúde e é uma agência independente exatamente para isso. E, por fim, a última boa notícia é que a polícia está pegando, já pegou 9 dos assaltantes lá de Criciúma. Pegou em Torres, pegou em Três Cachoeiras, pegou em Gramado, pegou em Porto Alegre, pegou em São Paulo. Polícia Rodoviária Federal, inclusive, muito atenta, né? Já descobriram 2 lugares, uma casa e um galpão, onde eles deixaram restos lá. Então não são essas maravilhas que os meus colegas falam, né? A mídia fala, especialistas, profissionais, planejadores, coisa nenhuma. Deixaram para trás 200 quilos de explosivos, né? Deixaram para trás esses vestígios todos que vão ajudar a polícia a pegá-los, né? A polícia já pegou 1/4 deles, né? Ou mais do que isso, talvez. Se foram 30, já pegou quase um terço deles, né? E que continue pegando, porque tem um grande estímulo. É um PM que foi baleado no estômago e no fígado e que está lutando pela vida e que é um símbolo de quem jura entregar a vida, né, para salvar a vida dos outros e o patrimônio dos outros. De Brasília, Alexandre Garcia.